A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos abençoados e abençoada em Cristo Jesus, Senhor nosso. Queridos amados e amadas, quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando uma felicidade extraordinária que vem do trono do Todo-Poderoso, começando mais um dia maravilhoso, hoje 3 de outubro de 2021, mais uma vez aqui junto para trazer uma palavra que vem do trono do Todo-Poderoso para todos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, Senhor nosso. Mas antes quero mandar uma paz do Senhor Jesus Cristo para todos abençoados que se encontram na cidade do Rio de Janeiro, ali em Nova Iguaçu, na Penha, lá em Nova Iguaçu, a missionária Sidicleia, o nosso irmão amado querido Adilson, e os demais, todos os irmãos aí em Rosa dos Ventos, o pastor Pedro Paulo, o pastor João Batista, na Rosa dos Ventos, que Deus abençoe ele grandissimamente. Também quero mandar a paz do Senhor para o nosso querido amado Evanildo, que se encontra lá na cidade da Penha, com sua esposa Ana e todos os seus familiares, que Deus venha lhe abençoar tremendamente. Também quero mandar uma paz do Senhor para todos aqui da cidade de Riacho das Almas, por onde eu estou localizado. Já há 7 anos estou aqui, dou glória a Deus por isso. E para todos os moradores daqui dessa cidade, que Deus venha abençoar grandemente. Mas, amado, desde já eu quero lhe pedir que você venha compartilhar esse vídeo, você deixe o seu joinha e se inscreva no canal para que nós possamos brevemente estar fazendo uma transmissão ao vivo, diretamente, e você deixando também seus comentários. E nós estamos numa campanha de oração, orando pelos enfermos, pelos necessitados, para que Deus venha curar e restaurar todas as famílias, amado. E isso é uma campanha que eu estou fazendo. Eu conto com sua presença também, com sua pessoa, todos os abençoados e abençoadas que se dediquem nessa oração para que venha Deus curar os enfermos, libertar aqueles que estão presos, algemados pelo inimigo, que venha ser liberto, para todas as pessoas se converterem na palavra do Senhor. E ter a certeza que através dele é a única solução para a nossa vida e nosso problema. Então, amado, quando você começar a ver esse vídeo, você assista ele até o fim, para que você possa receber a sua bênção, a sua coisa, e você meditar também no texto, na leitura que nós vamos meditar hoje, que é no capítulo 9, que nós vamos meditar no capítulo 9 de Isaías, capítulo 9 de Isaías, que fala sobre o nascimento e o reino dos príncipes da paz. É muito importante na nossa vida que nós venhamos se chegar, aceitá-lo, estar firme com ele, depois da sua fé, o reino do príncipe da paz, não é o das trevas não, da paz. Então, queridos amados, eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus vizinhos, com seus irmãos, enfim, com tudo para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Então você deixa o seu joinha, você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e assine o sininho do lado direito do vídeo, tem um sininho, você vai lá, aperta ele, aí ele vai aparecer, aí você aperta ele 2 vezes e você fica inscrito no canal para você receber todos os vídeos que nós postamos aqui da palavra do Senhor, para que você seja abençoado e você compartilhando com os irmãos, com os seus familiares, com os que mesmo que não seja em Cristo, mas que compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, porque assim você também está evangelizando, amém? Tanto nós podemos evangelizar na cidade, pela rua, de casa em casa, também podemos e também evangelizar através das transmissões
das transmissões. E este canal é exclusivo para evangelização. Por isso que tem o nome, Falando com Deus, Pastor José Severino, Falando com Deus. Então nós temos que sempre estar falando da palavra do Senhor, falando o nome santo do Todo-Poderoso. Amém, amado? Então, queridos amados, que Deus venha nos abençoar a todos vocês com toda sorte de bênção. Então, queridos, vamos à nossa leitura, que é Isaías, no capítulo 9, quando ele diz o seguinte, que fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. Você quer ou não quer? Sim ou não? Quando ele diz no primeiro versículo em diante, ele diz assim, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galiléia dos gentios. O povo que andava em treva viu grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tem multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegra-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa, e como exalta quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que ele feria os ombros e os cedros dos seus opressores, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e todas as vestes revolvidas em sangue será queimada, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, o firmar, mediante o juízo e a justiça deste agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, amado. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos amados, nós temos um texto aqui. O profeta Isaías, ele veio para profetizar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e todos os universos, e com sua permissão, ele fez com que se multiplicasse a nação. E chegou a ponto que as nações, de tanto se multiplicarem, foram levadas cativa e ficaram sob os cuidados do povo do Egito. Mas houve uma promessa de Deus que o povo será levado como escravo, mas ele prometeu que cumpriria a sua promessa, que resgataria de volta o seu povo com sua mão forte e poderosa. Ele tirará o seu povo da escravidão. Então, querido, isso é um texto, uma palestra. Se nós formos falar, nós fica noites e dias falando e não chegamos ao fim desse acontecimento. Porque Deus usa homens capacitados, corajosos, valentes, para resgatar os seus quando estão em situação difícil. Eles fazem tudo isso
Mas para isso nós devemos ter uma convicção, a certeza absoluta de si próprio, mediante a fé, que só através dele que nós resgatamos aquilo que nós perdemos, estamos jogando no lixo, as nossas falhas, os nossos pecados, aquelas coisas boas que Deus nos dá, a paz, a alegria, o descanso, às vezes nós deixamos escondido ou jogamos fora. Mas através das orações e súplica, do gemido, do choro da multidão, Deus se compadeceu pela escravidão conforme estava acontecendo pelo povo, e o povo clamou por socorro, e ele os enviou socorro para todos eles. Isto se refere nessa profecia aqui, quando ele diz que tiraria o seu povo, porque ele estava em escravidão na terra do Egito, levantou um homem capacitado, valoroso, para resgatar o seu povo da escravidão, porque ele ouviu o clamor do povo, o seu clamor, porque o povo estava sendo maltratado, escravizado de uma tal maneira que nem eles mesmos chegaram ao ponto de clamar ao Senhor, mesmo eles sem ter conhecimento, clamar ao Senhor pelo um socorro, pelo livramento, pela libertação. Porque o príncipe desse mundo, não é o da paz não, deste mundo, o que ele queria era ceifar a vida de todos. E continua até hoje ele querendo ceifar a alma de todos. Mas sabemos que nós mais temos a convicção que nós temos o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz, enviado por Deus, como está aqui na profecia de Isaías, ele que é um dos profetas que mais profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta, ele tem uma responsabilidade muito grande de anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, de anunciar os acontecimentos, o que teria que acontecer. Mas o povo não tinha entendimento, falta de conhecimento. Então Deus enviou seus profetas para anunciar as boas novas, tudo de bom, mas que vinha do trono do Todo-Poderoso. Mas muitos não deram credibilidade, vieram acreditar em profetas mentirosos, profeta constituído pelo homem, que não saberia de nada da palavra do Senhor, do conhecimento da verdade, para que viesse anunciar o arrependimento, para que viesse anunciar o futuro rei que iria vir para governar e governar para sempre. Porque os governos que nós temos é tudo passageiro e não governa e não faz nada para ninguém. Mas pelo contrário, este governo pelo qual o profeta Isaías estava anunciando era sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento. Ele estava anunciando, louvado seja Deus. E para isso, quando eles dizem que ele vinha para reinar, que palavra é esta, amado? Porque Cristo, o Messias, nome e promessa da antiga aliança. Então, é uma promessa da antiga aliança que Deus enviará o seu Filho para que viesse para nos levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e os nossos pecados, para que nós possamos estar livres da condenação, da primeira e da segunda morte, através do seu Filho que ele enviará, nascido de mulher, da virgem, de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitos não acreditavam nisso. Então o profeta Isaías, com essa promessa dele, é a promessa a respeito do Emanuel. Ou seja, e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal que seja embaixo nas profundezas ou em cima,
nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigar os nomes, mas ainda fadigar também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamar Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e colher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e colher o bem, será desamparado a terra antes cujos dois reis tu treme de medo. Isaías fazendo essa profecia para os reis de Israel, os reis da Síria, e também para Jerusalém. E também profetizando sobre os males que sobre de Jerusalém, querido. Mas a invasão dos assírios, eles não deram ouvido à profecia do profeta Isaías, porque quando Deus tem um chamado com um profeta, quando Deus tem um chamado com uma pessoa, um ser humano, ele tem um chamado que só pertence a ele a partir do momento em diante que a pessoa se dedica e recebe aquela profecia. Então Deus os mostrará qual será a sua vocação, qual será o seu ministério que você vai exercer para poder explicar a verdade pura e verdadeira. Mas um profeta de qualidade, honrado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, e o profeta glorificar o nome do nosso Deus perante todas as nações que não dão credibilidade à palavra do Senhor. E o nome do Senhor será engrandecido através desse profeta. Mas o profeta que profetiza ao contrário, que não são escolhidos por Deus, mas só profetiza mentira e só para seu bem-estar e só prosperidade. Prosperidade Deus não deu. Isso aí aonde está esse texto que se fala que prosperidade, se você fazer isso, você fazer aquilo, você prosperará. Principalmente os profetas que só profetizam financeiramente. Deus não quer nada dessa terra. O que ele quer é um coração puro, reto, sincero, uma mente verdadeira e correta. Assim como Isaías, o Senhor é a nossa esperança. Quando ele diz aqui do capítulo 8, no verso 9, enfurecei-vos, ó povo, e serei despedaçado. Dai ouvido, todos que sois de país longo. Cinge-vos e serei despedaçado. Cinge-vos e serei despedaçado. Forjai projeto e eles serão frustrados. Dai onde e ele não será cumprida, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte as mãos sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chamei conjuração a tudo quanto este povo chama. Conjuração, mas demais o que ele teme, nem tomei isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então veja que o profeta Isaías, ele falava com uma autoridade sobrenatural que vinha mesmo do trono do Todo-Poderoso, porque ele estava anunciando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvado seja Deus. Porque ele diz, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Então, ele veio para governar. O profeta Isaías profetizando que ia vir e via para governar esta terra pelo qual nós estamos, mas só se todos crescem nele, todos dessem ouvido a voz de Deus. Mas muitos foram o contrário, foram poucos que deram credibilidade sobre essa palavra. Porque, amado, nome e promessa na antiga aliança, os descendentes da mulher pisará a cabeça da serpente, como está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e em Gálatas capítulo 4, verso 4. Um rebento do trono de Jessé, sobre ele está o Espírito do Senhor. Um menino, um filho, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz aqui, amado. Então veja que Isaías profetizando sobre a vida dele, e também fala sobre o juiz de Israel, Malaquias 5, Miqueias 5:1. No livro de Miqueias também fala também sobre o juiz de Israel, que é no capítulo 5 de Miqueias, versículo 1. Um renovo justo, o rei, seu nome, o Senhor, nossa justiça. Jeremias, do capítulo 23, do versículo 5 e 7. O estandarte do povo, Isaías 11:10. Nossa paz, Miqueias, capítulo 5, versículo 5. Ele receberá por herança as nações e a exterminade da terra por possessão, no Salmo 2, verso 8. Um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, no Salmo 110, verso 4. Um rei justo e salvador, Zacarias 9, capítulo 9. Então veja que a Bíblia ela é bem objetiva. Não só no livro de Isaías, mas outros profetas também profetizaram isso também. Então muitos povos deram credibilidade. Então Deus usa homem valente, valoroso, para ajudar as pessoas com falta de entendimento, de conhecimento da palavra, para que ela venha entender que há um Deus que pode todas as coisas. Muitos hoje em dia acreditam em outras coisas, nas coisas mundanas, nas coisas que não tem proveito para nada, negócio de feitiçaria, isso, aquele outro, que não pode fazer nada, para tudo enganando, sendo as pessoas usadas pelo inimigo para enganar o povo e o povo perder a salvação e ter a segunda morte. Mas você que crê, abençoado e abençoada no Todo-Poderoso, no Cristo ressuscitado, que ele nasceu de uma mulher sem pecado e teve o seu governo, quando ele começou a ter o seu governo durante 3 anos no seu ministério, mas rejeitaram ele, que ele veio para salvar toda a nação, mas muitos não acreditaram. E aquele mesmo que acreditaram, deram credibilidade às suas palavras, tiraram a vida dele porque anunciava o reino do Salvador, o nosso protetor, e a luz que resplandeceria sobre mim, sobre você, tiraram a vida dele, ao qual ele trazeria paz, assim como estava profetizando o profeta Isaías, um dos maiores que profetizou sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o que iria passar, o que ele ia sofrer por mim e por você. E muitos não deram credibilidade. E as pessoas que creram nele foram mortos, tiraram suas vidas. Isso, mas quem tirou não foi o ser humano, foi o adversário, para que ele viesse tentar reinar sobre essa terra. Mas ele, o adversário, ele foi vencido pela cruz, quando ele achou que ele já estava, que ele iria ter todos o domínio, achou que ele teria perdido, que ele já estava derrotado. Ali na cruz foi aonde foi a maior vitória do nosso Cristo
o nosso Cristo, o Senhor Jesus Cristo, foi a maior vitória dele, foi na cruz, porque crucificaram o rei e tiraram a vida dele. E ele mesmo falou que ele ia ser entregue às mãos dos carnecedores e levado até a morte de cruz. E ele ia por seio da terra, e o seio da terra onde era a sepultura. E com 3 dias ele ressuscitará. Ele mesmo falou com a própria boca dele, o Senhor Salvador Jesus Cristo, o enviado, o Filho de Deus, o Deus conosco Todo-Poderoso. Então, naquele momento que ele estava lá na cruz, amado, foi aonde que ele foi a glória dele. E a nossa glória também está sobre ele. Porque ali foi aonde ele venceu todos os seus inimigos, todas as sorte potestades desse mundo. Foi aonde ele venceu na cruz. Porque no terceiro dia, Deus Pai nos resgatou, nos tirou, nos deu a vida. E através dele é que nós temos vida, uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa que nós temos. Mas muitos não agradecem, só acham que tem uma boa vida, se for que tenha bem material, coisas, objetos materiais financeiramente aqui. Mas Deus não quer nada disso. O que Ele quer é que nós tenhamos um pensamento reto, positivo, e que dê testemunho do Filho dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das obras maravilhosas que Ele fez aqui, e continua fazendo para todo aquele que faz a sua vontade e que se reverencia a Ele. Então, amado, veja que é nesta profecia aqui, de Isaías, que está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E até hoje, tem alguns ainda que não crêem no Senhor Jesus Cristo, que não crêem. Vira as costas quando você vai trazer uma palavra para as pessoas. Porque essa profecia contra o reino de Israel, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedra lavrada. Cortaram-se os sícoros, mas por cedro os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ela, ele, o adversário de Rezim, indica os inimigos. Do Oriente vem o Ciro, do Ocidente os filisteus, e devorará a Israel. A boca escancara. Com tudo isso, não se aparta a tua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma, e o justo, no mesmo dia, anunciam o nome de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda, porque o guia deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados, pelo que o Senhor não se regozija com o jovem dele, e não se compadece dos seus órfãos, e da sua viúva, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidice. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Mano. Você vê que o profeta anuncia que o povo faz de tudo quanto é de errado, mas mesmo assim a mão dele continua estendida sobre os pecadores, sobre todos aqueles que buscam a sua face, e sobretudo também aquele que anda na desobediência, mas a mão dele continua estendida. Mas com referência a esse capítulo da Lemos, se nós formos para o capítulo 11, amado,
no verso 2, veja o que ele diz aqui. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleite-se no temor do Senhor, não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com a equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os perversos. Louvado seja Deus. Então veja mais que nesse texto aqui, muito maravilhoso. Se a gente for falar, a gente faz conforme eu citei aqui, não fica muito tempo, o vídeo fica longe, a gente fica dias e noites meditando nesse texto sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a profecia de Isaías, porque um menino nos nasceu. Essa criança nascerá de uma virgem na cidade de Belém, como está lá em Malaquias 5:2. Essa promessa cumpriu-se em Mateus, no capítulo 1, no versículo 22 a 25. Ele brotou como uma raiz de uma terra seca. Isaías 53, verso 2. Foi-nos dado para a salvação e não aos anjos. Um filho se nos deu. Ele é a maior dádiva de Deus, como está lá em João 3,16, Romanos 8,32. Ele é chamado Filho de Deus por causa do seu nascimento sobrenatural e provado como tal através da ressurreição. Louvado seja Deus. Mas o governo, amado, o governo está sobre o seu ombro. Enquanto ele viveu na terra, o seu reino não era deste mundo, como está lá Evangelho de João, no capítulo 18, verso 36. Todavia, em breve, ele irá reinar, porque a autoridade lhe foi dada sobre toda a carne, como está lá em Mateus 28, 18, e Filipenses, no capítulo 2, 9 e 11. Seu nome é maravilhoso. Ele é uma criança, mas mesmo assim é o Deus Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso, tanto na sua promessa como no seu ministério, porque ele é rei, sacerdote, profeta, médico, pastor e etc. Ele é singular no amor e no sofrimento, na pobreza e na riqueza. Então veja que coisa maravilhosa, o profeta Isaías profetizou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e muitos deram credibilidade para ele. Amado, nós vamos dar continuidade nesse mesmo versículo, no próximo vídeo, para que nós possamos concluir o final sobre esse vídeo, que é do capítulo 9 de Isaías em diante, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, qual foi a finalidade que ele veio, e para que ele veio? Para que todos nele crerem que viria um governador para governar a nossa nação, a nossa vida. Enfim, nós temos um governo de paz, um governo de alegria e um governo que nos traz abundância. Porque nós temos um governo que governa esta terra, um príncipe que ele reina nessa terra,